Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Programa do dia 29 de maio de 2026. Hoje é sexta-feira da 8ª semana do Tempo Comum. Hoje é memória facultativa de São Paulo VI, Sumo Pontífice. João Battista Montini nasceu em Cosenzo, Itália, em 26 de setembro de 1897 e faleceu em Roma em 6 de agosto de 1978. Ordenado presbítero aos 29 de maio de 1920, prestou seus serviços à Sé Apostólica e posteriormente foi nomeado arcebispo de Milão, elevado à cátedra de Pedro no dia 21 de junho de 1963, deu continuidade ao Concílio Ecumênico Vaticano II e o concluiu promovendo a restauração da vida eclesial, a liturgia, o diálogo ecumênico e o anúncio do Evangelho no mundo atual. Meus irmãos e minhas irmãs, o Senhor ama verdadeiramente a todos nós, o seu povo. Na liturgia de hoje queremos acolher essa realidade salvífica para que, integrados em seu amor e em seu perdão, possamos contemplar a eternidade e a glória dos céus. Ouçamos a proclamação do Evangelho de São Marcos, capítulo 11, versículos de 11 a 26. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo. Mas como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. De longe, ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém mais coma de teus frutos. E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo e ensinava ao povo dizendo: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? No entanto, vós fizestes dela uma toca de ladrões. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar, mas tinham medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhe disse: tende fé em Deus, em verdade eu vos digo, se alguém disser a esta montanha, levanta-te e atira-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, isso acontecerá. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, acreditai que já o recebestes, e assim será. Quando estiveres rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus também perdoe os vossos pecados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, observando as atitudes de Jesus, ficamos admirados e espantados. Em Jerusalém, ele olhou rapidamente o templo e foi com os 12 para Betânia. No dia seguinte estava com fome, viu uma figueira com muitas folhas, mas sem figos, porque não era tempo de figo. Ficou nervoso e amaldiçoou a figueira que secou. De novo no templo, Jesus expulsou os vendilhões, derrubou as mesas e não permitiu que se carregasse nenhum objeto do recinto sagrado. Se é para existir, que exista como deve ser e cumpra a sua função de casa de oração para todos os povos e não seja um covil de ladrões. Como era de esperar, as autoridades religiosas queriam matá-lo. No outro dia, conversou com os discípulos sobre a fé, a oração e o perdão. Por isso é preciso dar frutos o tempo todo de alguma maneira. Queridos irmãos e amadas irmãs, entre os fatos e as palavras da passagem evangélica complexa, vamos ficar apenas mais com uma ideia. Seremos sempre atendidos quando pedirmos o necessário para nossa salvação e felicidade. Nossa oração, porém, só é sincera se acompanhada pela caridade. Se procuramos o bem de nossos irmãos e irmãs, e perdoamos as suas faltas contra nós, o Senhor promete atender-nos e perdoar as nossas faltas. Na primeira leitura
leitura de hoje, primeira carta de São Pedro, capítulo 4, versículos de 7 a 13, São Pedro apresenta orientações fundamentais para a vivência cristã. Ser sóbrio e vigilante, dedicar-se à oração, cultivar o amor mútuo e praticar a hospitalidade são atitudes que devem moldar o cotidiano dos fiéis. Sua mensagem também traz consolo diante das provações, encorajamento ou encorajar os cristãos a encontrarem alegria até mesmo nos sofrimentos, pois estes os unem a Cristo e os preparam para participar plenamente da sua glória. No Evangelho, a cena se desdobra em 3 momentos. Primeiro, Jesus amaldiçoa a figueira num gesto simbólico que denuncia a esterilidade espiritual de Jerusalém, embora aparente vitalidade não produz os frutos esperados. Em seguida, ao expulsar os vendedores do templo, Jesus assume uma postura profética, revelando que aquele espaço sagrado havia se desviado de sua verdadeira finalidade, ser casa de oração acessível a todos. Por fim, a secura total da figueira manifesta a força da palavra de Jesus, ao mesmo tempo que ressalta a potência da fé, da oração sincera e da vivência do perdão como pilares da vida cristã. Queridos irmãos e irmãs, São Paulo VI, ele foi ordenado sacerdote em 29 de maio de 1920. Foi arcebispo de Milão depois de ter trabalhado o tempo todo na Secretaria de Estado como substituto com o Papa Pio XII. Dedicou-se intensamente à pastoral diocesana. Em 1958, ele foi criado cardeal da Igreja pelo Papa São João XXIII, a quem sucedeu em 21 de junho de 1963. Coube a ele encerrar e dar cabo, desenvolver e encerrar o Concílio Vaticano II. Ele perseverou incansavelmente na obra iniciada por seu antecessor, o Papa São João XXIII, levando a cabo o Concílio Ecumênico Vaticano II. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos, fazei, Senhor, que os acontecimentos deste mundo decorram na paz que desejais, e vossa igreja vos possa servir alegre e tranquila. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Em nome do Senhor, ide em paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Senhor, pelos bens da criação, vimos com amor ofertar, os dons partilhar, doar ao irmão. Vimos com amor ofertar, os dons partilhar, doar ao irmão. Senhor, aqui ofertamos vidas sofridas que temos. Tempo e trabalho, graças de ti recebemos. Fadiga, tempo e trabalho, graças de ti recebemos. Muito obrigado, Senhor, pelos bens da criação. Vimos com amor ofertar, os dons partilhar, doar ao irmão. Vimos com amor ofertar, os dons partilhar, doar ao irmão. Senhor, aqui ofertamos vinho unido ao pão. Semente de esperança, fruto de paz deste chão. Semente de esperança, fruto de paz neste chão. Muito obrigado, Senhor, pelos bens da criação.